Olá, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder na manhã desse domingo. E agora a gente vai falar de um assunto aí que interessa muito para quem está trabalhando. E nesses tempos de pandemia, a gente acabou desenvolvendo aí essa história do teletrabalho que veio para ficar para alguns, né? Eu não estou mais em teletrabalho, mas, quer dizer, é misto, teletrabalho, mais ou menos, né? As gravações são aqui, os programas ao vivo são aqui, a gente tem que vir, mas tudo que é para a internet a gente faz de casa. É isso que é a nossa vida. E acho que há 2 semanas o governo federal, ele publicou uma medida provisória que alterou aí regras desse teletrabalho que eu, a Rose e muita gente está praticando hoje em dia. E isso é bom para quem? É isso que a gente vai perguntar para o Dr. Carlos Ambiel, que é especialista em Direito do Trabalho. Olá, Dr. Carlos, muito bom dia para o senhor. Olá, bom dia. É um prazer falar com você, seus ouvintes, falar um pouco sobre esse tema que tanto afeta os trabalhadores agora nesse pós-pandemia, né? Uma nova realidade e o governo está tentando deixar um pouco mais claro o que significa trabalhar à distância ou trabalhar de forma remota. E o que significa? Bom, isso é uma novidade porque em 2017, antes da pandemia, uma reforma da CLT já tinha trazido um conceito do trabalhador chamado teletrabalho, aquele que utilizaria de meios de comunicação como celular, computador, para trabalhar à distância, mas ele dizia que era teletrabalhador aquele que preponderantemente permanecesse mais tempo fora do local de trabalho do que no local de trabalho. Haveria então uma preponderância do trabalho fora do local de trabalho. E agora, até em função dessa nova realidade do sistema híbrido, né, em que você às vezes está presencial, às vezes está fora, mas não necessariamente preponderantemente fora, o governo está alterando esta regra para dizer que o trabalhador remoto ou o chamado teletrabalhador será aquele que se utiliza do trabalho à distância, utilizando-se dos meios de comunicação, independentemente de ser mais tempo fora ou mais tempo presencial. É um pouco do que se chama agora de trabalho híbrido. Eu posso estar nas duas realidades e passa a ter algumas regras específicas para esse novo tipo de trabalho. Agora, por exemplo, bom dia, doutor. A gente tem uma situação antes da pandemia, quando a gente tinha só o trabalho presencial, que você tinha um horário fixo. Você chegava, batia o reloginho lá, o teu cartão, você tinha um horário para ir embora. Fora isso, se você tinha, de repente, um celular corporativo, tudo que era fora desse horário, você estava trabalhando para a empresa. Com o teletrabalho e o home office, essa realidade, ela se mistura muito. Como que o trabalhador, ele pode organizar o tempo dele para ele não ficar o tempo todo trabalhando e como a empresa pode ficar se resguardando para aquele trabalhador depois não entrar com ação dizendo eu estava 24 horas à disposição da empresa. Ou tem a produção, a empresa, né? Porque de repente o cara também fala, eu estava trabalhando e não estava, porque não tem como você mensurar, né? Como fazer, se bem que todo mundo que eu trabalho sempre fala assim, o pessoal que fica em casa trabalha mais do que na empresa, né? Essa é a realidade. Como distinguir esses cenários tão diferentes e a segurança tanto para o trabalhador quanto para o empregador? Olha, essa sua pergunta talvez seja a grande pergunta dessa nova realidade de relações de trabalho, porque quando surge esse modelo de um trabalho à distância, lembrando que já existia, obviamente, antes da tecnologia, o trabalho à distância, a pessoa que trabalhava em casa, por exemplo, uma costureira que fazia roupa em casa, entregava a produção, o chamado home office, mas não havia os meios de comunicação que permitem essa conectividade. Então, surge agora, né, com a tecnologia, essa nova realidade de você estar em casa, mas estar conectado. E a primeira projeção legislativa sobre essa nova realidade trazia uma regra que vigorou até agora, dia 25 de março, quando veio a medida provisória, que trazia uma realidade muito interessante, dizendo que o trabalhador que trabalhasse nesse sistema de tecnologia à distância não teria controle de horário, ou seja, ele estaria excluído do capítulo da duração do trabalho, então ele não teria
hora extra, ele não teria demarcado o horário de almoço e assim por diante. Isso é o que estava vigorando até o dia 25 de março, desde a reforma de 17. E agora, essa nova MP, ela traz uma outra realidade. Ela passa a determinar que o trabalhador, inclusive quando ele estiver trabalhando à distância, né, pelos meios de comunicação, ele terá jornada e deverá respeitar os intervalos normais. A única hipótese em que o trabalhador à distância não terá direito à hora extra, aos intervalos, é aquele que é contratado para entregar um trabalho por tarefa ou por produção. Aquele que é contratado por hora está submetido ao horário. E aí surge o grande problema que você pergunta. Então, essa nova realidade, que agora foi trazida na legislação, passa a exigir das empresas mecanismos adequados de controle dessa jornada, desse horário. Porque se ultrapassar as 8 horas por dia, ou se não for respeitado o intervalo de 1 hora para almoço, ou intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra, entre um dia e outro, isso pode gerar problemas lá na frente de condenação. E aí vão ter que se desenvolver novos mecanismos de apuração e controle desse horário quando o trabalho for realizado de casa, por meio de uma plataforma de comunicação eletrônica, por meio de uma senha de entrar no sistema da empresa, e cada empresa vai ter que pensar no melhor mecanismo de fazer isso. Mas é uma novidade muito importante dessa nova regulamentação, que a gente ainda tem que esperar se isso, ao longo do processo legislativo, isso vai ser convertido em lei ou não, né? A expectativa é que sim, talvez até com algumas mudanças, mas essa é a grande mudança em relação ao que nós tínhamos até semana passada. O trabalhador à distância terá direito à hora extra, e isso tem que ser muito cuidado em relação à empresa para não gerar um passivo. Além dessa mudança, que eu acho que é uma mudança bem grande em relação à legislação, à reforma aprovada lá em 2017 no governo Temer. Quais outras essa medida provisória trouxe? Olha, essa sem dúvida é a mais importante. Além disso, ela muda o conceito do teletrabalho, que é o meio que eu já coloquei aqui. Antes do teletrabalho, era aquele trabalho realizado por mecanismos de telecomunicação à distância, mas com a preponderância do trabalho fora. Agora não. Eu posso ter preponderância ou não do trabalho presencial ou do trabalho remoto, e eu estarei em teletrabalho, desde que eu faça a atividade usando algum mecanismo de comunicação à distância. Então, muda o conceito, muda a questão da aplicação da jornada, e a lei traz também algumas regras interessantes. A primeira delas, que ela permite a utilização do trabalho remoto ou telepresencial para estagiários e aprendizes, o que antes não havia uma previsão expressa e gerava uma certa dúvida. Será que o estagiário que tem que atuar na empresa para complementar o seu conhecimento acadêmico, né, o seu conhecimento técnico, pode trabalhar à distância ou não? Agora, a medida provisória expressamente diz que sim. Também a medida provisória diz que essas regras de como vai ser o horário, como vai ser o descanso, como vai ser a forma de controle, podem ser estabelecidos pelas partes em acordo individual de trabalho. Então, se eu contrato um trabalhador que ficará trabalhando de forma remota ou de forma híbrida, parte presencial, parte remota, no momento em que ele está remoto, é o contrato que dirá como será feito esse controle de jornada. Se vai ser por uma senha de acesso ao sistema, se vai ser por um mecanismo de verificação do próprio computador que marca o horário de início do login ou de que ele foi ligado, se é um sistema de controle à distância pelo celular. Cada contrato deverá dizer isso. E, por fim, existe uma previsão interessante na medida provisória, dizendo que se por acaso a empresa implementar, né, sistemas de trabalho remoto, vagas de trabalho remoto, terão prioridade nessas vagas aqueles trabalhadores, né, empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, ou seja, dar-se-á preferência para ocupar essas vagas do trabalho híbrido ou totalmente remoto para os pais e mães que tenham filhos naturais ou adotados, né, com guarda judicial de até 4 anos de idade, porque a gente sabe que nessa idade a necessidade aí, talvez da presença dos pais em casa é um pouco maior, então esses terão prioridade. É isso que a lei estabelece de forma mais importante.
A gente sabe que medida provisória entra em vigor imediatamente, assim que é publicada. Mas as mudanças são muitas. E eu imagino que, diante disso, talvez haja um prazo para que essas medidas sejam implementadas. Existe prazo, doutor Carlos? Não, não existe. O que Não, é agora. Essa medida provisória foi publicada, ela foi assinada na sexta-feira, mas ela só se tornou pública na segunda-feira, essa semana, né? Há 4 dias atrás, e ela tem aplicação imediata. Então você tem toda a razão. As empresas que tinham trabalhadores sobre a forma de trabalho remoto e que tinham uma realidade distinta, que você não tinha, por exemplo, que controlar a jornada, agora precisa adequar isso. Então é uma primeira necessidade. E aí tem um outro agravante que a gente não pode esquecer. Sendo medida provisória, ela, como o próprio nome diz, ela é provisória até que o Congresso Nacional aprove essa medida provisória, convertendo ela em lei, e ainda com a possibilidade de haver algum tipo de mudança nesse texto por meio das emendas que são propostas dentro da Câmara Legislativa, da Câmara e do Senado. Ou seja, o empregador, além de ter que se ajustar a esse texto como ele estava lendo hoje, que é uma mudança importante do que era, ele ainda vai ter que acompanhar se daqui a, no máximo, 4 meses, quando encerra o prazo máximo, né, já com uma prorrogação para ser votada essa medida provisória, se o texto vai ser convertido em lei ou se ele vai ser rejeitado. Porque nós já tivemos, nesse governo, inclusive, casos de medidas provisórias que foram editadas e que não foram convertidas em lei e depois deixaram de vigorar. Então, o empregador está num momento difícil, ele tem que se ajustar a uma nova legislação e verificar se, por acaso, essa legislação prevalecerá quando for votada pelo Poder Legislativo. Eu tenho a impressão... Só essa. Eu tenho a impressão, doutor Carlos, que as empresas vão acabar com a história. Quem puder vai acabar com a história de remoto. Diante dos riscos que essa medida provisória oferece aí para as empresas. Eu tenho essa impressão. Qual é a impressão que o senhor tem? Olha, eu não acho que vai acontecer isso, embora essas inseguranças atrapalhem. E eu acho que não vai acontecer porque a realidade está impondo, né, a experiência que se teve do trabalho em casa, né, pela necessidade do distanciamento social que a pandemia nos obrigou a fazer, demonstrou para as pessoas que há meios interessantes e possíveis de comunicação, de agendamento de reuniões, tarefas, controle de atividades, e que é possível trabalhar dessa forma. E muita gente gostou desse tipo de trabalho e tem havido, por parte das empresas, uma tentativa de aproveitar essa nova cultura, porque isso também significa redução de custo com espaço, com transporte, tempo de deslocamento, né, nas cidades. Então, acho que tem aspectos positivos. Os ajustes que a empresa terá que fazer, por exemplo, em relação ao controle de jornada, eles, embora a legislação anterior dissesse que não haveria, já havia uma certa insegurança de saber se os tribunais realmente iriam acolher aquela liberdade de ausência de horário ou se acabariam verificando se na prática tinham ou não algum controle. Então, algumas empresas já tinham um pouco esse cuidado de fazer o trabalho remoto, mas de alguma forma cuidar para que o trabalhador não tivesse um trabalho em excesso. Então, o que eu imagino é que o teletrabalho vai se materializar como uma realidade, vai ser uma demanda tanto dos trabalhadores como uma experiência que as empresas verificaram viável. Isso tem aspectos positivos para os dois lados, principalmente o híbrido, né? Porque o híbrido permite dias no remoto, mas não tira aquela qualidade do trabalho presencial e do convívio. Isso eu acho que é uma forma muito interessante. E o que vai ter que ser adaptado são esses mecanismos tecnológicos, inclusive, de como eu vou controlar o trabalho do meu empregado quando ele estiver em casa. E acho que isso nós precisamos amadurecer. E acho que essa vai ser a tendência dos próximos meses. Doutor Carlos. Uma adaptação das empresas de como fazer esse controle. Mas eu não acho que só por conta de uma legislação um pouco mais rigorosa nós tenhamos um retrocesso de uma nova forma de trabalho que eu acho
que veio para ficar. Mas não sei, vamos ter que ver como é que isso vai se dar nos próximos meses. Eu acho que a realidade ela se impõe, né? E como o senhor disse, as empresas ganharam muito com economizar o custo do serviço, né? Doutor Carlos, quando a reforma trabalhista foi aprovada, se discutiu que os direitos trabalhistas foram reduzidos e se falou até do papel, né, do judiciário, do trabalho, né, nessa organização dessa questão trabalhista. Com o trabalho híbrido, com o teletrabalho, com a mudança das relações entre empregado e empregador, o senhor acha que nós estamos quem está mais favorecido com essa situação toda? O trabalhador, a empresa, ou nós vamos ter que aprender uma nova forma de relações trabalhistas, ou seja, aquela história de carteira assinada vai acabar, nós vamos começar com contratos, o trabalhador vai ser contratado por horas, que a gente já está vendo que a legislação já permite isso. Aquela coisa do Getúlio Vargas lá atrás já não existe mais. E qual é a realidade que o senhor vê nessa área trabalhista para o futuro? Olha, essa sua pergunta também é uma pergunta bem interessante, porque ela olha para o futuro, né? Como será o trabalho e as relações de trabalho no futuro. É inegável que a realidade da sociedade, do mundo do trabalho, de 1943, quando a CLT foi promulgada, e de 2022, nós estamos a um ano de completarmos 80 anos da CLT. E a CLT passou por mudanças, mas não foram as mudanças tão necessárias para uma adaptação a essa nova realidade. Então, eu acho que as reformas são necessárias, elas precisam ser feitas e até de forma até mais profunda do que já foram em 2017 e também nesse ponto do trabalho remoto. O que a gente identifica é que, apesar dessa necessidade de reforma, a CLT e a legislação trabalhista no Brasil, ela é bastante protetora ainda. Mesmo em 2017, se fala muito da perda de direitos, mas os direitos que foram alterados são direitos não os essenciais, não aqueles que caracterizam a grande proteção do empregado. O vínculo não foi alterado, 13º, as férias, o fundo de garantias de emprego para algumas situações de trabalho, como doméstica, como o direito de diretor sindical, o direito à greve, o salário mínimo. Ou seja, a essência da proteção no Brasil não foi mexida, está preservada, está até hoje. Agora, essa sua pergunta, né? A realidade do mundo moderno talvez não permita mais aquele empregado típico dos anos 40, 50, 60, até os anos 80, aquele que ingressava numa empresa ainda como aprendiz e fazia a carreira inteira na empresa. Hoje, há uma necessidade de aprendizado constante, tecnologia, uma rotatividade maior, o trabalho sob demanda, né, o uso de plataformas, a inteligência artificial. O mundo do trabalho mudou muito e a legislação ainda não se adaptou a isso. Isso gera insegurança, gera dúvidas, gera risco. Então, se eu tivesse uma empresa de aplicativo de transporte, né, eu teria uma dúvida, será que prevalece a ideia de um trabalho autônomo, ou os tribunais podem me condenar a vínculo de emprego? Isso muda todo o aspecto do negócio. Então, quanto mais claro for a lei, quanto mais adaptada à realidade e deixando claro para todas as partes como vai funcionar, é sempre melhor. Essa lei antiga, que não se adapta à realidade, que gera decisões controvertidas, não são interessantes. Então, acho que o mundo ideal é que o legislador esteja sempre atento às mudanças, esteja adaptando a legislação a uma nova sociedade, porque, de fato, o mundo mudou muito nesses últimos 80 anos. Bom, a gente está em pleno ano eleitoral, né? Aí 2 candidatos nesse momento despontam, Lula e Bolsonaro, né? Encabeçam aí a preferência popular. E o Lula recentemente falou que, se eleito, ele voltaria com a legislação trabalhista anterior. Há possibilidade disso? Como é que o senhor vê isso daí? E aí, esses dias, pena que eu não me aprofundei na notícia, eu vi que a Espanha tinha feito uma reforma trabalhista e que tinha voltado atrás nessa reforma também. O senhor tem conhecimento disso? Assim, isso foi um assunto muito noticiado cerca de um mês, né, quando de uma manifestação do candidato à presidência, de pessoas do seu partido. Agora, os aspectos políticos, eu acho que isso faz parte de uma campanha, questão política de campanha. Acho que se quer
chegar a um tipo de eleitorado mais cativo em relação a essa ideia. Mas olhando tecnicamente, primeiro que essa comparação com a Espanha não é adequada, né? A realidade da Espanha, desse ajuste legislativo da Espanha, não é exatamente um cancelamento de uma reforma. É uma adaptação, mas tem outros contextos. O que nós podemos dizer em relação ao Brasil é que a reforma de 2017, como eu acabei de dizer, ela não tira direitos na essência. As grandes mudanças da reforma de 2017 foi, no âmbito sindical, a supressão da contribuição sindical, e isso abalou a estrutura econômica de muitos sindicatos, isso tem sim uma resistência das entidades sindicais, e talvez aí um pouco da propensão do candidato nesse sentido, pela proximidade com as entidades sindicais, mas eu acho que é bastante pontual, e uma transformação que foi desenhada na reforma, que era a valorização das negociações coletivas, criando a regra de que o que é negociado, inclusive pelos altos executivos, os altos empregados, ser mais forte do que a própria lei. Então, valorizando a autonomia negocial. Essas são as grandes mudanças. E aí questões também, acabou com a ordem itinere, criou umas formas diferentes de trabalho, criou o teletrabalho, e acho que foram adaptações necessárias. E a essência da proteção, como eu disse aqui, o vínculo, o 13º, as férias, fundo de garantia, isso não foi alterado. Então, me parece que a reforma foi mais positiva do que negativa, e aquilo que garante ao trabalhador brasileiro direitos que são, aliás, bastante relevantes em relação a muitos outros países do mundo. O Brasil dá uma proteção efetiva ao empregado, com bastante direito, férias longas e assim por diante. Isso não foi alterado. Então, acho que está mais num contexto de uma campanha eleitoral do que de uma questão técnica, né, a que a gente poderia apontar problemas muito graves que deveriam ser revistos. Na minha opinião, pelo contrário, acho que a reforma foi adequada e poderia ter sido até um pouco mais ampla, até para adaptar textos da CLT que estão desatualizados em relação, nós comentamos há pouco, essa mudança da sociedade nesses últimos 80 anos. Rose? Bom, eu quero agradecer muito ao doutor Carlos Eduardo Ambiel por ter falado conosco aqui nessa manhã de domingo sobre essa questão que estava me deixando com uma pena atrás da orelha aqui. Falei, gente, não vi nada disso. Mas agora eu acho que todos os nossos telespectadores estão esclarecidos. Muito bom dia e bom domingo para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Bom trabalho a vocês, um bom domingo a todos. Muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, e agora nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco o terceiro tempo do Bastidores na TV. Bastidores do Poder.